Agora vamos falar sobre algo que pode mudar totalmente a forma como a sua mensagem é recebida: storytelling. Você já reparou que algumas pessoas contam histórias que ninguém se lembra, enquanto outras pessoas contam histórias simples que todo mundo se conecta, se emociona? E as pessoas até repetem essas histórias depois? Essa é a diferença de contar fatos soltos e contar os fatos com storytelling. Em poucas palavras, storytelling é a arte de contar história de forma envolvente a transmitir uma mensagem, conectar com o seu público e gerar emoção. Mas você pode se perguntar, Érica, mas storytelling é algo recente, né? Agora tudo é storytelling. Eu nunca ouvi falar de storytelling antes e agora é algo muito comum de se falar, de se ouvir. Mas eu quero te dizer que não. Storytelling não é algo recente. Isso vem lá dos primórdios da humanidade, com as primeiras pinturas rupestres. Aqueles desenhos em cavernas, sabe? Lembra daqueles desenhos? Aquelas rodas de conversa ao redor da fogueira. É uma das formas mais antigas de compartilhar conhecimento, cultura e valores. Tem uma animação chamada Scrooge, que explica isso muito bem. Eu sempre tive vontade de falar isso e eu vou falar agora. Editor, joga na tela. Agora que você já sabe o que é storytelling, vamos à nossa ferramenta. Sabe aquela música de Toquinho que diz assim, ó: numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Chega que eu já não tenho nem mais força, voz para cantar. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte: essa música, ela tem um comercial que aconteceu aproximadamente em 1983, que relata muito bem, ela vai mostrando muito bem esse desenho. A música vai tocando e eles vão desenhando. Mas independente de ver a imagem, quando você ouve essa música, você consegue imaginar cada passo desse desenho. E o storytelling, ele faz isso. Ele cria a imagem na cabeça de quem está te ouvindo, de quem está lendo algo. E eu vou pedir eu peço para o editor hoje, eu vou pedir para o DJ. DJ, coloca essa parte aí e quando estiver passando essa imagem e você ouvindo essa música, eu quero que você lembre exatamente que você pode e é capaz de fazer a mesma coisa com quem estiver te ouvindo. Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Corro lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel,
Num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva. Norte-sul, pinta um barco a vela, branco navegando. É tanto céu e mar num beijo azul. Agora chegou a hora de você construir o seu storytelling com 8 passos que são fundamentais para essa construção. Vem comigo. A primeira coisa que você vai ter é um personagem. Toda história tem um personagem. E algo que eu gosto sempre de destacar é: o personagem não entra na história e some, ele permanece na história. E você pode ter mais de um personagem. Um exemplo, você pode ser o seu personagem principal, sim, e você tem a sua avó. Vovó Nininha. A sua avó Nininha, ela precisa aparecer outras vezes na história. Não uma vez só e sumir. Sua amiga Késia, ela também precisa aparecer outras vezes na história. Então, não mate um personagem antes do fim. Não, deixe ele aparecer novamente. Personagem. Quem vive a história? Lembre-se que o público se conecta com personagens reais. O que é ser um personagem real? É um personagem que tem falhas, tropeça, tem dores, sentimentos, emoções, ações. Isso é um personagem real. Depois você vai entender sobre conflito. O que acontece? Não existe assim, e eles casaram e foram felizes para sempre. Não, existe na história uma boa construção de storytelling, um conflito. E o conflito é onde começa. O conflito, ele é o desafio. Não há uma história sem ele. Então, ele está aqui presente. Qual é a crise que o personagem está enfrentando? O problema que o personagem está enfrentando? Depois a gente vai entender no 3, que é o enredo. Estrutura de começo, o que vai acontecer? Ele vai precisar ter uma estrutura de começo, meio e fim. Então, o enredo é algo muito interessante, porque aqui você vai começar a colocar o que aconteceu primeiro, o que aconteceu depois. Então, o enredo ele vai trazendo, ele traz também local, ele traz também o passo a passo do que foi acontecendo. Você foi procurando algumas saídas e não foi encontrando. Então, o enredo vai trazer, geralmente o enredo traz 3 saídas que você tenta. Estava com uma otite, fui no primeiro médico e nada. Ele disse que era uma inflamação, mas não disse o que era. Semanas depois, procurei um outro médico porque não tinha passado e nada adiantou. Suponhamos que você nem sabia o que era. Até que a sua amiga no trabalho falou: não, pelo amor de Deus, vai em Dr. Cláudio, ele é maravilhoso. E quando eu fui no Dr. Cláudio, adivinha o que eu estava, o que eu tinha, o que eu descobri? Eu estava 15 dias com uma otite. E essa otite poderia virar tal, assim, assim, assim. Aí você vai contando o que poderia. Ou seja, você criou ali um enredo, tentativas. Depois nós vamos chegar no clímax. O clímax é o ponto alto, é o ponto de virada, é a grande virada da tua história. É o momento de maior tensão, é o momento de revelação. É o clímax. E aqui é um momento que você vai colocar muita emoção, porque é no ponto da virada que tem muita emoção. No 5º, resolução. Como que esse problema se resolveu? Qual foi a solução que nós encontramos para esse problema? E isso aqui representa uma visão de solução. Já no 6º é o arco de transformação. Nesse arco de transformação, o que vai acontecer? O seu personagem encontrou uma porta, encontrou uma saída, ele mudou. E aqui vai mostrar o antes e o depois, que a mudança é possível. Aqui eu gosto de destacar algo muito interessante. Se você vai dizer que ele encontrou a resposta, a solução, que essa foi a melhor saída, por favor,
relate os detalhes de como era essa vida aqui, essa solução para o dia a dia. Suponhamos que a solução foi: Cláudio ganhou um carro novo do seu chefe. Então, você vai relatar como era o dia a dia de Cláudio sem o carro. Todos os dias ele acordava 6 horas da manhã, enfrentava uma fila de 30 minutos para pegar esse ônibus. O ônibus era lotado, tinha muita gente, e ele já pegava no meio do caminho, ficava 1h30 em pé, vai relatando. Porque quando você tem o carro na mão, você vai lembrar do dia a dia dele, como era desafiador o dia a dia. Então, esse é o arco da transformação. No 7, a gente tem o quê? Qual é o tema central da mensagem? Toda mensagem, todo storytelling precisa ter um tema central. Porque é o tema que vai conectar. Lembre que toda história tem uma moral da história. Então, ter um tema claro vai facilitar o entendimento dessa moral da história. Então, a mensagem central é a lição da história que a história ensina. E isso eu gosto muito de falar sobre o que a história ensina, porque ele deve conectar o tema da sua palestra. Aqui eu gosto de reforçar isso. Toda história tem... Érica, você já falou isso. Deixa eu repetir, porque vai ser importante para você. Deixa eu repetir. Toda história tem uma moral da história. E a moral da história é contada por quem conta a história. Da onde que ela tira a moral da história? Do seu repertório, do seu ordinário, os livros que você lê, os lugares que você vai, o seu dia a dia, as histórias com seus filhos, com o seu cônjuge. É aí que você tira o seu repertório. Das suas viagens, do seu dia a dia, da sua história pregressa. Tudo isso sai, o seu repertório sai de tudo isso. E quando a gente está falando de contar, e quando a gente fala de contar uma história, a gente vai entender que tem algo que é fundamental numa contação de história. É o que eu chamo de arte cênica. Você tem que saber interpretar. Você tem que saber trabalhar com o que eu chamo de tom de voz. Tom e voz são coisas distintas. Você tem o tom e você tem a voz. Essa é a forma como você conta a história. A história ela precisa ser uma história viva, narrada, com entonação, ritmo e linguagem. Ela precisa ter o quê? Entonação, ritmo e linguagem. Aqui tem algo muito importante. Quando você está contando uma história, a primeira coisa que você vai entender é que você vai precisar fazer modulação vocal. Porque quando ele chegou, do nada, ele me assustou, eu fiquei apavorada. Mas minutos depois, olha como eu mudei a entonação. Outra coisa que é muito interessante aqui também é o seguinte: você está contando uma história, e aí essa história envolve Cláudio, seu marido. Todo companheiro eu chamo de Cláudio. Tem Cláudio bom, tem Cláudio ruim, tem Cláudio chato, tem Cláudio maravilhoso. Então, Cláudio, seu companheiro. E aí, Cláudio encontrou com você e na hora ele falou assim: eu tô apavorado, porque você não explica nada, você não fala como tem que ser e do nada, Ellen, você surge com essa ideia e você surge já com esse planejamento. Cara, eu já não sei mais. E aquela voz forte de Cláudio, eu já imaginava ele me dizendo: mais uma bolsa que você comprou, aonde você vai colocar? E naquela hora, quando ele falava isso, eu só escutava as crianças correndo para um lado e para o outro, até que daqui a pouco Enzo grita: ô mãe, aonde está a minha sunga? Cara, e toda hora, daqui a pouco vinha a minha sogra me chamando: ô Ellen, aonde você botou? Então, quando você brinca com tom de vozes diferentes, interpretando diferentes personagens, isso também traz muita vida. E isso é a arte cênica através da linguagem, do tom, da voz, da interpretação. Érica, eu nunca fiz teatro, então vou te passar algo. O que você vai fazer? Você vai pegar um livro infantil, e você vai começar
a ler. Porque livro infantil geralmente tem o rato, tem o gato, tem a mãe, tem a avó, e você vai fazer diferentes vozes e entonações diferentes para cada personagem que você encontrar. Agora, a tarefa é com você.